Após a fase aguda da chikungunya, muitas pessoas continuam convivendo com dores articulares, rigidez e limitação dos movimentos. E isso acontece porque, mesmo após a eliminação do vírus, o organismo pode permanecer em um estado de inflamação persistente e sensibilização do sistema nervoso. Nesse processo, a dor não está relacionada apenas à articulação. Os músculos, a fáscia, os tendões e os tecidos ao redor também sofrem as consequências da inflamação prolongada. O corpo passa a adotar uma postura de proteção, gerando tensão muscular constante, diminuição da mobilidade dos tecidos, redução do deslizamento entre as camadas faciais e alterações na circulação local. E o que acontece lá dentro do corpo depois da pessoa ser infectada pelo mosquito, pelo vírus da chikungunya? Então, após a picada do mosquito, o vírus da chikungunya, ele entra na corrente sanguínea. E ele vai se alojar em diversos tecidos por afinidade. E aí ele vai ser encontrado principalmente ali na membrana que reveste as articulações, chamada de sinóvia. Ele também vai estar presente nos músculos, ou nos tendões, nos ligamentos, ou na fáscia, nos fibroblastos, nos macrófagos. E nas primeiras semanas, o corpo ele vai ficar sinalizando que está sendo invadido por esse vírus. Então, vai ter uma resposta imediata, intensa do sistema imunológico. E o sistema imunológico, por sua vez, ele recebeu essa mensagem e agora ele vai recrutar mediadores químicos para combater esse vírus. Então, o organismo vai liberar grande quantidade de citocinas inflamatórias. Elas são chamadas de interleucinas, e aí tem, né, os subgrupos 1B1, 1B, 6, 17, e também os fatores de necrose tumoral. O mais encontrado é a TNF-alfa, os interferon. Então, essas substâncias elas vão provocar o edema local, calor, dor intensa, rigidez e dificuldade para caminhar. E é por isso que as pessoas falam, né? Nossa, parece que eu tô com os meus ossos quebrando. Parece que tá tudo quebrado dentro de mim. Passou um caminhão por cima de mim. Mas é porque nesta fase aguda, o corpo está tentando combater esse invasor, o vírus da chikungunya. Então ele vai ficar ali, ó, chamando, recrutando, né, mediadores químicos, que são essas citocinas inflamatórias, e elas vão se agrupando ali naquela região, e elas vão tentar combater aquilo ali tudo. E o maior problema começa justamente nesse momento, depois que os mediadores químicos começaram a fazer ali o seu trabalho de defesa. Então, se a pessoa tiver ali com uma resposta imunológica favorável, satisfatória, o corpo vai eliminar os vírus e a inflamação vai desaparecer. Mas em uma parcela muito grande dos pacientes ocorre algo muito diferente, principalmente se essas pessoas tiverem alguma comorbidade, se essas pessoas já tiverem, né, uma resposta imunológica já debilitada por estresse, por uma má alimentação, ou como a gente acabou de falar, né, uma comorbidade, uma doença já pré-existente, um cansaço. Tudo isso, mais algumas coisas, fazem com que a resposta imunológica ela não seja suficiente para combater o vírus. E aí, mesmo sem haver grande quantidade de vírus circulando, o sistema imunológico ele ainda vai continuar recebendo mensagem de que ainda existe vírus ali.
e ele vai continuar enviando mediadores químicos. Então, é como se ele estivesse recebendo aquela mensagem assim: a guerra não acabou, manda mais soldado, manda mais soldado. E ele vai mandando. E vai ficar produzindo ali, ó, mediadores inflamatórios o tempo necessário. Mas aí que mora o problema. Porque tudo que é em excesso começa a prejudicar. E o sistema imunológico também, porque aquela região vai continuar com a presença dos mediadores químicos, as interleucinas, os interferon, os fatores de necrose tumoral vão estar ali agrupados e aquele local vai continuar inchando, vai continuar doendo, vai continuar a rigidez e com o tempo vai prejudicando a mobilidade. E aí, se a gente for olhar para as articulações, a membrana sinovial ela vai continuar inflamada, porque ela vai passar agora a produzir prostaglandina, leucotrienos, citocinas, metaloproteinases. E essas enzimas, elas começam lentamente a degradar e elas vão consumir a cartilagem, o colágeno, a matriz extracelular. E aí é onde surge uma artrite inflamatória persistente, crônica, porque agora o sistema de defesa ele já vai começar a destruir tudo que está por perto, não só os vírus, mas tudo. E pode acreditar que mesmo destruindo tudo ao redor com a intenção de eliminar o vírus, esse processo faz parte da defesa do corpo, do sistema imunológico, através da inflamação. Isso tudo se chama inflamação. E quando ela não é combatida, ou melhor, inibida, quando é necessário que o sistema imunológico fique enviando mediadores químicos, ocitocinas, né, inflamatórias, e quando isso acontece de forma contínua, os nociceptores eles ficam ligados. E aí eles diminuem o limiar da dor para disparar impulsos dolorosos a fim de que aconteça algo milagroso, vamos usar essa brincadeira, para que aconteça a eliminação desse vírus, porque toda a intenção é causar o alarme mesmo para que algo aconteça no corpo que combata aquele vírus. E se isso não acontecer, depois de semanas ou meses, ocorre também a sensibilização central. Ou seja, a medula espinhal e o cérebro, eles passam a ampliar os sinais dolorosos. E a pessoa sente dor mesmo quando a inflamação já começou a diminuir. E isso é o chamado de dor nociplástica, que é associada à inflamação persistente. Porque ali agora já tem um aglomerado de citocinas inflamatórias, de mediadores químicos. E algumas pessoas não recuperam completamente. E isso porque está associado a alguns fatores que aumentam o risco de cronificação, como ter idade acima de 45, 50 anos, ter doença reumática prévia, ter uma resposta inflamatória muito intensa lá na fase aguda, ser do sexo feminino, obesidade, diabetes e ter experimentado uma dor intensa logo no início da doença, porque o corpo ele cria essa memória. E essas pessoas, elas vão permanecer com artralgia por meses ou anos e anos. E o que acontece ali nos tecidos quando essa inflamação ela é contínua? Então, isso tudo vai favorecer o aumento da rigidez facial, perda da mobilidade do tecido conjuntivo, alterações musculares por desuso, pontos gatilhos miofaciais, proteção muscular constante, diminuição da circulação local, ou seja,
Mesmo quando a infecção terminou, o corpo ele vai continuar funcionando como se ainda estivesse se defendendo, porque o sistema alerta ele ficou ali, ó, ligado. E essa dor, ela piora muito pela manhã. Isso acontece porque durante a noite, na fase de repouso, existe ali menor movimento articular. Então a pessoa está paradinha, né? O sistema de drenagem, o sistema circulatório, ele vai funcionar, claro, mas com menor intensidade. E os líquidos inflamatórios, eles vão permanecer mais tempo dentro da articulação. E a membrana sinovial, ela vai ficar mais espessa, porque ali está retido esse líquido inflamatório. Então, quando a pessoa acorda, ela vai ter mais rigidez, ela vai ter aquela sensação de enferrujada, dificuldade para abrir ali as mãos, mexer, né, nas articulações, como dobrar os joelhos, vai sentir dor a dar os primeiros passos. Mas ela vai perceber que depois de alguns minutos de movimento e a circulação retornar ao ideal, tudo começa a melhorar e parte dessa rigidez ela vai diminuir, ela não vai sumir. Agora que você já entendeu o que acontece com o corpo quando uma pessoa é infectada pelo vírus da chikungunya, por que ela tem limitações importantes no movimento e sofre com muitas dores, precisamos agradecer ao Divino Criador pela forma tratamento que ele nos deixou disponível. Então, vamos expandir a nossa consciência e ter agora uma visão integrativa. Do ponto de vista fisiopatológico, a chikungunya, ela pode sim deixar um organismo em estado de inflamação persistente, com alterações na imunidade, na biomecânica e no sistema nervoso, e causar um estrago, né? Porque dói, existe rigidez, limitação, baixa autoestima, sensação de menos-valia, e tudo isso gera muito sofrimento para quem sofre com a chikungunya. Mas vamos agora ter um entendimento das intervenções, porque sim, gente, pode acreditar, ela existe. Então, existem intervenções que ajudam a restaurar a mobilidade, reduzir a sensibilização do sistema nervoso e melhorar a função dos tecidos. E tudo isso faz parte de um plano de tratamento individualizado. E a escolha do tratamento, ela deve considerar a avaliação clínica e, em casos persistentes, é necessário o acompanhamento por um reumatologista. Nesse contexto, eu utilizo a terapia da fáscia, o método Doutor Fáscia, associado à acupuntura integrativa, aonde a terapia da fáscia, ela tem como objetivo restaurar a mobilidade dos tecidos, favorecer o deslizamento entre as camadas faciais, reduzir as áreas de rigidez e melhorar a função mecânica do corpo. E quando há a melhora da mobilidade, há também a redução da sobrecarga sobre os músculos e articulações, o que pode contribuir para diminuir estímulos dolorosos e facilitar os movimentos. E além disso, o toque terapêutico, ele promove intensa estimulação dos mecanorreceptores que estão presentes na face. E esses receptores, eles vão enviar informações ao sistema nervoso central que podem modular a percepção da dor, diminuindo a resposta de proteção exagerada e favorecer um estado de maior relaxamento muscular. A associação da acupuntura
Na terapia da face acontece quando o corpo ele resiste ao tratamento, quando está muito sensível ao toque. Essa associação amplia também a resposta fisiológica, porque a estimulação dos acupontos favorece a liberação de substâncias envolvidas na modulação da dor, como endorfinas e encefalinas, além de influenciar vias neurais relacionadas ao controle da inflamação, ao equilíbrio do sistema nervoso autônomo e à melhora da circulação sanguínea no local. Então, na prática clínica, essa associação ela busca reduzir a rigidez do tecido, melhorar também a mobilidade articular, diminuir a tensão muscular protetora, favorecer a circulação sanguínea e linfática, modular a percepção da dor e proporcionar melhores condições para que o organismo recupere sua funcionalidade. E os dois tratamentos juntos criam um ambiente seguro e permissivo. Na minha prática clínica, eu costumo dizer que eu não trato apenas a articulação que dói. Eu procuro devolver movimento aos tecidos que perderam a sua fluidez e ajudar o sistema nervoso a compreender que aquele corpo já não precisa permanecer em constante estado de defesa. E quando o tecido ele volta a se mover e o organismo encontra um ambiente mais seguro, muitas vezes o próprio corpo consegue reorganizar a sua resposta de proteção, permitindo que a recuperação aconteça de forma mais eficiente.